do governo federal. A ajuda é para compensar as perdas econômicas durante a pandemia. E mais. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. E especialistas orientam sobre os cuidados com a saúde de crianças e adolescentes durante a quarentena. 70 parques de São Paulo reabrem e os paulistanos também voltam a frequentar as academias. E no Dia Mundial do Rock, você vai saber como os roqueiros brasileiros se reinventam na pandemia. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 30 anos. Veja agora os avanços que o Brasil alcançou nesse período e os desafios que ainda nos aguardam. Em 1989, a ONU aprovou a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Inspirado nela, o Brasil criou, no ano seguinte, uma legislação específica com os direitos da pessoa em desenvolvimento, o ECA. Nesses 30 anos de vigência do Estatuto, vários avanços foram registrados. Um deles é a redução da mortalidade infantil no Brasil de crianças com até 1 ano de idade. Entre 1996 e 2017, o país evitou a morte de 827 mil bebês, segundo o levantamento da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Outro destaque é a ampliação da escolaridade. A escola era obrigatória dos 7 aos 14 anos. Em 2009, foi ampliada para 4 a 17 anos. 20% das crianças estavam longe das salas de aula. Atualmente, são menos de 5%. Já o número de crianças de 5 a 17 anos afetadas pelo trabalho infantil caiu de cerca de 8 milhões para menos de 3 milhões. Eu acho que essa mudança que tirou a responsabilidade pelos direitos da criança exclusivamente da família e jogou essa responsabilidade para a família, para a sociedade e para o Estado. Essa mudança é muito importante e ela contribuiu de forma decisiva para a gente reduzir alguns indicadores relacionados aos direitos da criança. Nós podemos pensar nos principais avanços do Estatuto ao longo desses 30 anos, por exemplo, a área da convivência familiar e comunitária, o Sistema Nacional de Adoção, o acesso à educação fundamental, a atenção às crianças em situação de rua. Os avanços são comemorados, mas há preocupações com retrocessos. A mortalidade infantil subiu pela primeira vez em 2015. Ao mesmo tempo, as coberturas vacinais caíram no país, trazendo de volta doenças como o sarampo. Há pouco, numa cerimônia no Palácio do Planalto, o governo anunciou um plano para aumentar a proteção de crianças e adolescentes, o fortalecimento dos conselhos tutelares e a ampliação dos canais de denúncia estão entre as medidas. Também foi anunciado um projeto de lei que endurece a punição para crimes sexuais cometidos por líderes religiosos. Primeiro, quando o crime for cometido por um líder religioso, o aumento da pena. E também a questão da prescrição, subir de 70 para 80 anos. Então, nós estamos apresentando o projeto de lei como o Executivo encaminhando ao Congresso Nacional para essa alteração na lei, que acreditamos que vai ser extraordinário. A gente vai aí trazer um avanço para o aperfeiçoamento da lei. A preservação da saúde mental é uma das grandes preocupações dessa quarentena. E isso inclui as crianças. Para ajudar os pequenos nesse período, os especialistas sugerem uma série de iniciativas. Uma delas é simples, ter uma conversa clara e direta com as crianças. Dentro de casa, por conta da quarentena, os pais inventam brincadeiras para distrair os filhos. Theo, com 1 ano, não sentiu tanto os efeitos do isolamento. Mas o mesmo não aconteceu com Davi, que tem 3 anos. A mãe diz que o menino ficou mais agitado e está com muitas saudades dos amigos e dos parentes. Ele pede para ver a família, ele pede para ver as primas, os primos, ele quer ir no parque, quer andar de bicicleta. Então, só em casa ele está super estressado, está bem cansadinho assim. Então, a gente tem que ficar inventando brincadeira com ele o tempo inteiro. A psicóloga Catri Zonazzi diz que durante o isolamento, as crianças podem ficar mais nervosas, com sono perturbado e até deprimidas. Para amenizar os problemas, os pais precisam conversar com os filhos sem passar desespero sobre a pandemia e devem criar uma rotina dentro de casa, além de usarem as redes sociais para manter o contato com amigos e parentes. Fazer esse incentivo que ela ligue para o amigo, que converse por uma conferência com os amigos, com os avós, para ela manter a vinculação social. Porque
para a criança está sendo muito difícil lidar com esse isolamento por saudade dos amiguinhos, das brincadeiras, das atividades lúdicas como um todo. Para orientar os pais que estão preocupados com a saúde mental dos filhos, pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz lançaram uma cartilha. Entre as dicas, a principal é a boa e velha conversa. Falar de forma clara sobre o que está acontecendo pode ser o melhor remédio. Um diálogo franco, honesto, criativo e trazendo o lúdico para este encontro ainda é o melhor remédio. É simples, é barato, não precisa de nenhuma grande tecnologia ou ferramenta e ainda é, o mais recomendado dentro das evidências. As mortes de pessoas pretas e pardas crescem mais do que a de brancos desde o início da pandemia aqui no Brasil. O levantamento é do Portal da Transparência do Registro Civil, que reúne dados de cartórios de todo o país. Quem traz os detalhes desse assunto para a gente ao vivo é a repórter Mariana Jungmann. Mariana, boa noite. Oi, Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, de acordo com dados dos cartórios brasileiros, a gente teve mais mortes de causas naturais entre pessoas pretas e pardas do que entre brancas no período de março a junho, que coincide aí justamente com o período da pandemia da Covid-19. As mortes de causas naturais são todas aquelas que não foram provocadas por nenhum episódio de violência. Elas cresceram também entre as pessoas brancas em relação ao mesmo período do ano passado, cerca de 9%. Mas entre pessoas pretas e pardas, o crescimento foi de 31%. Se a gente olhar especificamente para as mortes provocadas por doenças respiratórias, como é o caso da Covid e outras síndromes respiratórias, o crescimento entre pessoas pretas e pardas chegou a mais de 70%, enquanto entre pessoas brancas foi de cerca de 25%. Bom, esses dados são referentes a informações prestadas nas declarações de óbitos assinadas pelos médicos e que fomentam aí, então, os atestados de óbito registrados nos cartórios. Paulo, Catiúcia. Mariana. Pela terceira semana seguida, São Paulo registrou queda no número de mortes por coronavírus. O estado chegou ao menor percentual de letalidade desde o começo da pandemia. Da capital paulista, ao vivo, a repórter Anne Zanetti traz mais informações para a gente. Oi, Anne, boa noite. Olá, Paulo, Cati, boa noite a vocês e a todos. A última semana fechou com 27 mortes a menos e há 3 semanas os óbitos vêm caindo. Mas o interior ainda preocupa bastante. Os casos confirmados são mais de 374 mil no estado. Quase 18 mil pessoas morreram. E o número de recuperados ultrapassou os 230 mil. Hoje começaram as inscrições para os testes da vacina chinesa Sinovac. O ensaio clínico é voltado apenas aos profissionais da saúde, lembrando que o Brasil também está testando a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Da ciência, outra boa notícia. O superlaboratório científico Sirius, em Campinas, aqui no interior, obteve imagens 3D de estruturas de uma proteína que auxilia no ciclo de vida do corona. Isso ajuda a entender melhor como o vírus atua na célula humana. O estado de São Paulo segue em quarentena, mas aqui na capital, hoje, parques e academias reabriram. Veja agora na reportagem. Fazia tempo que toda essa beleza do Parque do Ibirapuera não era vista de perto. Quase 4 meses. Os portões reabriram hoje às 6 da manhã. Álcool em gel já na entrada, lista de recomendações e controle no número de usuários. Apenas 40% da capacidade. Só os esportes individuais estão permitidos. Os equipamentos de ginástica foram lacrados, assim como os parquinhos, os bebedouros. Todos os parques fecham às 4 da tarde e nos finais de semana para evitar aglomerações. Abrem às 10 da manhã, com exceção do Ibirapuera e do Parque do Carmo, que são os 2 maiores da capital. Em todos os parques, o uso de máscara e o distanciamento social são obrigatórios. 70 dos 108 parques municipais e 10 dos 17 estaduais reabriram hoje aqui na capital. As academias também foram autorizadas a retomar as atividades, mas com uma série de restrições. Elas podem funcionar durante 6 horas por dia, com apenas 30% da capacidade e só para práticas individuais.
os alunos precisam agendar horário e usar a máscara durante a prática dos exercícios. Os chuveiros e vestiários estão fechados. As academias estão se adequando em relação a outros protocolos. Álcool em gel, reforço na limpeza, bebedouros desativados, termômetro e marcações para garantir o distanciamento. Seguindo todas as regras, esse médico infectologista afirma que é possível se exercitar com segurança. É preciso que as academias tenham uma boa ventilação, né? Ou seja, não adianta ter ar-condicionado se o ar-condicionado não tiver a parte de exaustão. E as pessoas têm que entender por que estão fazendo aquilo. Não é só porque é uma regra, mas é uma proteção para todos. No Rio de Janeiro, a prefeitura suspendeu a venda de bebidas alcoólicas em bancas de jornal, mais uma consequência da pandemia. Quem explica essa medida para a gente é o repórter Igor Santos, ao vivo lá do Rio de Janeiro. Igor, boa noite. Boa noite para vocês. Bom, essa medida foi publicada hoje, já tendo efeito para hoje mesmo. E segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a justificativa para essa proibição é que estaria causando a aglomeração de pessoas nesses locais. Segundo o decreto, né, a punição para possíveis bancas que descumprirem a determinação vai desde uma multa de R$ 78,19 até possivelmente a perda da permissão, da licença para funcionamento. Lembrando que no município são 2.050 bancas autorizadas a funcionarem. Não podem mais vender bebidas alcoólicas, mas podem vender todos os outros produtos que já vendem. Bom, falando dos números do coronavírus aqui no estado do Rio de Janeiro, segundo as informações mais recentes de hoje, são 132.044 casos, com 11.474 mortes e 111.189 recuperados. Ainda falando da pandemia, um dos setores mais afetados foi o da cultura. E recentemente, com a reabertura, né, a retomada das atividades econômicas e comerciais em algumas cidades, gradualmente, alguns espaços culturais, como por exemplo os museus, estão se preparando para esse reinício. É o que a gente vê agora na reportagem da Cláudia Boiunga. De concerto para um público diferente do usual, a volta de um tipo de cinema que já estava ficando no passado, os drive-ins. Ao longo da pandemia, o setor cultural criou alternativas e transformou as experiências. A experiência presencial ela não é substituível, né? Mas a gente experimentou nesse período de pandemia, talvez de uma maneira muito urgente, a necessidade que a gente tem da arte na nossa vida, da arte e da cultura. Então a gente viu desde memes que você podia se colocar dentro dos quadros, redesenhar obras de artes, até experiências mais cognitivas. Na verdade, o público, ele aderiu a essa divulgação online, né? E tem comparecido bem às atividades. Passados 4 meses de isolamento social, a volta das atividades culturais com presença de público está no plano de reabertura econômica de cidades e estados. Aqui no Rio, por exemplo, a Prefeitura prevê esse retorno, ainda com restrições, para o dia 17 de julho. Na Europa, museus como o Louvre em Paris e o Prado em Madrid já recebem visitantes. Por lá, as precauções do chamado novo normal indicam como deve ser por aqui. O próprio Museu do Prado não reabriu todas as salas. Algumas salas permanecem fechadas porque não tem condição de criar circuito único de visitação, distanciamento necessário das obras e dos outros visitantes. No Brasil, a gente tem um universo mapeado pelo Cadastro Nacional de Museus de 3.800 instituições. Então, a gente sabe que nem todos vão ter condições de fazer todas essas medidas de segurança. O Sebrae lançou uma cartilha com instruções para empreendedores da área cultural. São orientações para que ele se prepare, para quando o comércio abrir, para quando as atividades abrirem, ele esteja preparado, porque ele vai precisar modificar algumas coisas, né, e se adaptar a essa nova realidade. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 72.833 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até agora está aqui
o número exato 733 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 1.884.967 casos confirmados até aqui, 20.286 também nas últimas 24 horas. Em contrapartida, 1.154.837 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. O número de infectados em todo o mundo ultrapassou hoje a marca de 13 milhões de pessoas. E pela primeira vez desde o início da pandemia, o número de mortos na América Latina superou o da América do Norte. O levantamento é da agência de notícias Reuters. São mais de 144 mil vidas perdidas em cada um dos 2 blocos de países. A América Latina tem cerca de 800 mil casos a mais que a América do Norte. E os Estados Unidos continuam como o país com o maior número de vítimas. E em segundo lugar está o Brasil. Ainda nos Estados Unidos, manifestantes fizeram uma campanha contra o uso da máscara. Eles defendem o direito de tomar suas próprias decisões médicas. O protesto aconteceu um dia antes da Flórida registrar um número recorde de casos do novo coronavírus, mais de 15 mil em um só dia. Na África do Sul, o governo impôs toque de recolher de 9 da noite às 4 da manhã, a medida para conter a disseminação da Covid-19 e tentar reduzir a pressão no atendimento dos hospitais. A novidade começou a valer hoje. A África do Sul é o país com o maior número de casos de coronavírus no continente africano. E a pandemia pode ficar cada vez pior se os países não agirem corretamente e as pessoas não seguirem as medidas básicas de higiene e distanciamento social. O alerta é da Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que muitos países estão indo na direção errada e que, apesar de o vírus continuar sendo o inimigo público número 1, as ações de governos e de pessoas não refletem isso. A organização alerta que o básico precisa ser seguido pelos cidadãos: higiene nas mãos, uso de máscaras e distanciamento social. E os governos têm que se comunicar com clareza, numa estratégia para evitar a transmissão da Covid-19 e salvar vidas. Sem essas duas frentes, a pandemia vai ficar cada vez pior. It's going to get worse and worse and worse. 13 milhões de pessoas já foram infectadas pela doença em todo o mundo. Segundo a OMS, 80% dos novos casos são de apenas 10 países. Metade são dos Estados Unidos e do Brasil. Hoje é o Dia Mundial do Rock e daqui a pouco a gente mostra. Como os roqueiros brasileiros se reinventam na pandemia. É depois do intervalo.
Estados e municípios recebem hoje a segunda parcela do auxílio do governo federal para minimizar a crise econômica causada pela pandemia. A Cláudia Boiunga traz os detalhes. O repasse dos recursos de mais de 15 bilhões de reais está sendo feito pelo Banco do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, o estado vai receber mais de 600 milhões de reais. Além disso, 92 municípios fluminenses também recebem o dinheiro. Restam ainda outras 2 parcelas a serem pagas no dia 12 de agosto e no dia 11 de setembro. O total da ajuda do governo federal a estados e municípios chega a 60 bilhões de reais. Uma pesquisa mostrou que 6 de cada 10 moradores de favelas e comunidades que receberam o auxílio emergencial usaram uma parte do dinheiro para ajudar familiares e amigos. O levantamento mediu o impacto da pandemia na economia das favelas. Por meios digitais, foram coletados dados de mais de 3 mil moradores em todos os estados brasileiros no período de 19 a 22 de junho deste ano. Atualmente, o emprego formal nas favelas é metade do registrado fora delas e o desemprego, o dobro. Como resultado, 80% das famílias estão sobrevivendo com menos de 50% de sua renda de antes da pandemia. E entre as que pediram o auxílio emergencial do governo, 41% ainda não conseguiram receber. A falta de renda causa uma série de outros problemas, como problema de saúde, que na medida em que você não consegue comprar remédio. Então essa é uma questão muito clássica. Não tem dinheiro, falta tudo para você, porque a gente vive num país que é capitalista. Mesmo com tantos desafios, chamou a atenção dos pesquisadores a força da solidariedade nas favelas. 62% das pessoas que receberam o auxílio emergencial usaram o dinheiro para ajudar familiares e amigos. Além disso, 63% dos moradores dessas áreas fizeram algum tipo de doação durante a pandemia. Se contados todos os brasileiros, esse número cai para 49%. Mesmo assim, com tudo isso, com todos os motivos para não auxiliar ninguém, nós temos um grupo aqui, são 8 mulheres aproximadamente, e a gente tem feito o que pode e o que não pode para poder trazer um pouco de alento para dentro do Complexo do Lins diante desse episódio de pandemia. Segundo o estudo, a solidariedade na favela compensa a falta de políticas públicas efetivas e estratégias adequadas para proteger essa população dos impactos da pandemia. A frase que a gente mais ouve nas pesquisas é que se na favela o seu vizinho tem comida, ninguém passa fome. O estudante que foi picado por uma naja que ele mesmo mantinha em cativeiro na semana passada em Brasília, recebeu alta hoje. Ele ficou em coma por causa do veneno da cobra. O acidente ocorreu na última terça-feira. O estudante de medicina veterinária, Henrique Krambeck, foi colocado em coma induzido depois de ter sido picado por uma cobra naja no Gama, região do Distrito Federal. Essa espécie possui um dos venenos mais poderosos dentre as serpentes. Como não há registro da entrada desse tipo de animal exótico no DF, a suspeita é de que o jovem de 22 anos criava a cobra ilegalmente em casa, o que é proibido por lei. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, o caso revela um esquema de tráfico de animais silvestres no DF. 2 dias depois do ocorrido, o batalhão da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal encontrou uma espécie de criadouro com 16 serpentes exóticas em uma fazenda em Planaltina, a 70 quilômetros de distância de onde Henrique foi picado. A suspeita é de que o local tenha relação com a naja que picou o estudante. Tanto a naja quanto os animais encontrados no criadouro foram levados ao Zoológico de Brasília, onde passaram por exames veterinários. O IBAMA está consultando instituições habilitadas, como o Instituto Butantan, para receber os animais em definitivo. Todos os anos, milhares de brasileiros têm a vida salva por um transplante. E os doadores são pessoas que deixaram claro para a família esse desejo de ajudar. Em bancos de tecidos humanos como este, são armazenados córneas, músculos e pele para transplantes. Um trabalho minucioso e essencial para muitos. Ao contrário do órgão, que a pessoa está num risco de morte, o tecido ele é transplantado para gerar qualidade de vida, para que alguém possa voltar a ver, para que alguém possa voltar a andar, no caso do tecido musculoesquelético.
ou até para fazer um curativo biológico em graves queimados. Um relatório divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostra que no ano passado mais de 26 mil córneas foram recolhidas, 17.500 foram disponibilizadas para transplantes. Já os tecidos cardiovasculares tiveram alto índice de aproveitamento. Foram 205 corações captados, com 189 tecidos disponibilizados para novos receptores. Houve um grande aumento na quantidade de doadores, se a gente compara 2019 com 2018. A novidade do relatório que nós publicamos recentemente é que ele também contém a avaliação do banco de tecidos cardiovascular, que é o único em funcionamento do país. Agora, em 2020, com a pandemia do novo coronavírus, esse quadro mudou. Os novos números ainda não foram divulgados, mas os especialistas afirmam que houve diminuição no número de doações de tecidos. Por isso, vale o apelo. Para a doação de tecidos é importante que você avise a sua família, enquanto em vida, de que você quer ser um doador, porque somente com esse pequeno gesto é que a gente vai conseguir aumentar a quantidade de doações aí em nosso país. Hoje é o Dia Mundial do Rock. Uma homenagem ao Live Aid, o show que reuniu artistas como Queen, Mick Jagger e Paul McCartney para arrecadar fundos contra a fome na África. Isso há 35 anos. No Brasil, a data ficou conhecida por meio das rádios que se dedicam ao ritmo. Mas muito antes de ter um dia para chamar de seu, o rock já agitava fãs por aqui e hoje se reinventa em tempos de pandemia. Considerado o primeiro grupo de rock do país, Betinho e seu conjunto lançaram Enrolando o Rock em 1957. Fã do gênero, Mário tem a própria banda e também um programa de rádio dedicado ao rock. Ele lembra dos anos 60, quando a Jovem Guarda trouxe a influência dos Beatles. Quando ela começa a autoral, ela começa com Roberto Carlos e Erasmo. Erasmo, particularmente, foi muito importante nessa história, né? O cara que era roqueiro mesmo era Erasmo. O rock nacional seguiu pela psicodelia dos Mutantes no final dos anos 60. Passou pelos anos 70 com nomes como Raul Seixas e Secos e Molhados, até chegar à década de 80, quando o gênero explodiu no país. E aí começou a surgir uma cena rock genuinamente brasileira, né? 1985 foi marcado pelo primeiro festival Rock in Rio e também pelo Live Aid, concerto beneficente que aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos e que deu origem ao Dia Mundial do Rock. 35 anos depois, enquanto os shows com público não voltam por conta da pandemia, artistas e fãs reinventam formas de celebrar o gênero. Cada um. Com mais de 20 anos de estrada, o Autoramas tem aproveitado a quarentena. Já lançou 6 clipes e a sala do casal da banda virou palco para lives. A gente se completa, além de tocar junto, a gente compõe, tem as ideias e se diverte. É de verdade um estilo de vida, sabe? Então a gente está se adaptando à realidade, só que sem deixar de fazer as coisas que são o nosso trabalho e que a gente ama fazer, sabe? Demais ver essas imagens, né? Desde a década de 50 até hoje. Você é roqueira, né, Cátia? Eu sou, adoro. Repórter Brasil de hoje termina aqui. Boa noite. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.